Muito bem, queridos. Na aula de hoje vamos falar acerca desse assunto tão importante dentro da teologia. O assunto é a cristologia, o estudo da pessoa de Cristo. E para entender sobre a pessoa de Cristo, à luz de tudo aquilo que a palavra de Deus afirma, nós vamos seguir esse seguinte sumário aqui. A introdução ao pensamento cristológico, nós vamos ver acerca das naturezas de Cristo, a união hipostática, os concílios e aquilo que a igreja definiu como pensamento ortodoxo acerca da pessoa de Cristo, foi muito debatido à luz das Sagradas Escrituras. Maria como sendo Theotokos, o termo para designar Maria como mãe de Deus. As heresias cristológicas, nós vamos ver também aquilo que é considerado como heresia, o que vai contra as Escrituras. A presença de Jesus, a presença real de Jesus na Eucaristia ou na Santa Ceia, como você queira chamar, e as influências culturais nesse estudo que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, que é a cristologia, a influência da cultura para poder definir o que é pessoa, o que é natureza. Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. É um conteúdo bastante extenso. Eu peço que você tome nota, pegue papel e caneta, porque existem muitas definições que eu preciso que você saiba. É importante que você saiba. E se você quiser nessa aula, os slides que eu estou usando, é só me chamar aqui, eu vou ter o maior prazer de compartilhar com você esse material em PDF. Então, Cristologia como disciplina teológica. A Cristologia ocupa um local, um lugar central na teologia cristã, pois aborda a questão mais fundamental da fé cristã, que é justamente quem é Jesus, quem é o Cristo. Então a gente vai entrar num ramo agora que nós vamos diferenciar a cristologia ontológica e a cristologia funcional. É Cristo como sendo Deus, e sendo Deus também sendo homem, completamente Deus e completamente homem, e como essa relação funciona e alcança também a nós. O estudo cristológico, então, ele é essencial para compreender a relação entre Deus e a humanidade, bem como o papel de Jesus na história da salvação. A cristologia não é apenas uma teoria, um estudo teórico, não, vai muito mais além. Ela é fundamental para a salvação do ser humano. É uma reflexão que vai impactar a fé e a vida prática do cristão, influenciando na adoração, na moral e na espiritualidade, na santidade. Então, cristologia ontológica, esse termo ontológico onto quer dizer Deus e lógica quer dizer estudo, o estudo da pessoa de Deus. Então, cristologia ontológica é estudar justamente como a divindade e a humanidade, por exemplo, vão coexistir. Ele é verdadeiramente Deus e ele também é verdadeiramente homem. É uma combinação dessas duas naturezas, uma sobrepõe a outra, como se dão essas relações? Então a cristologia ontológica, ela trata de compreender quem é Jesus em seu ser essencial. Reflete sobre a sua identidade como Deus e completamente homem, que vai investigar a relação entre essas duas naturezas em uma única pessoa. Uma natureza Ele tem uma natureza divina e ele tem uma natureza humana. Essas naturezas estão em uma única pessoa, Jesus. Então, aspectos filosóficos vão ser importantes para subsidiar e trazer clareza teológica. Então, o estudo da cristologia ontológica vai utilizar conceitos filosóficos como substância, que é o termo ousia, hipostase, que quer dizer indivíduo ou pessoa, para explicar como as naturezas divina e humana coexistem sem divisão, sem confusão, sem mistura, sem uma absorver a outra, sem uma natureza absorver a outra.
E garante que o estudo da cristologia ontológica vai garantir que Jesus ele é capaz de ser o mediador entre Deus Pai e os homens, sendo plenamente humano, e também por isso ele pode representar o ser humano perante Deus Pai, e ele também é plenamente divino. Isso significa que ele é o único capaz de salvar o homem. Ele é o mediador dessa nova aliança. Ele, sendo homem, ele representa a raça humana diante de Deus. E ele, sendo plenamente Deus, ele também é capaz de salvar a raça humana. Esse é o verdadeiro mediador. E essa é a verdadeira essência de Jesus. Então, a cristologia funcional, agora que é um novo ramo que a gente vai se debruçar, ela vai se debruçar, vai tentar explicar justamente essa relação de Jesus, dessa morte e dessa ressurreição para a salvação do homem. Se Jesus ele morre no nosso lugar, então ele é o substituto perfeito. Se ele ressuscita, é porque nós podemos ressuscitar juntamente com ele. É algo que se estende a nós. Claro que não é uma realidade ainda presente, nós vivemos o já e o ainda não. Nós experimentamos parte dos poderes do mundo vindouro, nós não experimentamos na completude 100%, mas o nosso espírito ele já nasceu de novo no momento que nós cremos e nós fomos feitos novas criaturas. Então nós temos o já, mas também não passamos para a glorificação. Então nós vivemos o ainda não. Então Jesus, como sendo o substituto perfeito, ele carrega em seu corpo o meu e o seu pecado. E nós podemos gozar dessa redenção que há no sacrifício dele na cruz no nosso lugar, um sacrifício expiatório, um sacrifício que nos substitui. Quem deveria estar na cruz teria que ser eu e você, porque o salário do pecado é a morte. E quem pecou? O homem pecou lá em Adão. Em Gênesis 3, o pecado entra no mundo e se espalha pela humanidade. Jesus, ele é o substituto perfeito. Se Adão pecou sendo homem, Adão homem pecou, Jesus, ele é o segundo Adão. Ele é o segundo Adão, aquele que paga a nossa dívida, paga o nosso preço. Então, ele, como homem, ele nos substitui. Se por um homem o pecado entra no mundo, por um homem o pecado é expiado. Então Jesus ele também ressuscita, e porque ele ressuscita, a nossa fé, conforme fala o apóstolo Paulo, não é vã. A nossa fé não está baseada em fábulas, em mitos, porque ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele pode nos salvar, ele nos dá a sua natureza. Somos participantes da natureza do próprio Cristo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de mim e de você. Nós estudamos na cristologia funcional como as ações de Jesus revelam a sua identidade divina e humana, e como a questão dessa substituição se dá e vai impactar na nossa relação com o próprio Deus, e como a ressurreição vai impactar também a nossa vida, nos garantindo a salvação. A morte de Jesus nos garante o perdão, a expiação, a ressurreição de Jesus nos garante a vida eterna, a salvação. Então, Filipenses 2, do verso 6 ao verso 11, eu peço que você tome nota, e eu vou acessar aqui a minha Bíblia. Filipenses, capítulo 2, do verso 6. Filipenses, capítulo 2, do verso 6 ao verso 11. Diz assim. Vou começar no verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário,
ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Algumas versões vai estar escrito assumindo a forma humana, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou. Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu queria chamar a sua atenção aqui para o termo que está no verso 8. Perdão, no verso 7, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Jesus, ele se esvazia. Paulo descreve esse esvaziamento de Jesus como esse termo em grego, kenosis, enfatizando que ele assumiu a forma de servo. Ele não usou da condição de ser Deus, mas ele se esvazia dessa condição, assumindo a forma de servo. Então, aí mostra essa cristologia, como ela funciona. Ele sendo Deus, ele não usa da condição de ser igual a Deus, mas ele se esvazia, tomando a forma de servo, sendo reconhecido como figura humana. Então, essa passagem vai ilustrar a relação entre a sua identidade divina e a sua identidade humana e a sua obra salvadora, porque ele não vai para a cruz como um Deus, apesar dele ser Deus. E eu posso dizer que Deus morre na cruz, porque Jesus é Deus, mas ele se esvazia. Tanto é que ele se esvazia que quando ele está na cruz ele fala tetelestai, está consumado. Ele se entrega à morte, porque a morte não tem domínio sobre Deus, mas antes ele se esvazia a tal ponto de se entregar a meu e a seu favor. Embora distintas as abordagens cristológicas, embora distinta a relação ontológica e funcional, elas estão ainda assim ligadas, conectadas. Por exemplo, ele só pode oferecer a salvação perfeita a Jesus porque ele é Deus, somente um Deus pode salvar. Ele só pode representar a humanidade porque ele é homem. Então, note que essas relações ontológicas e funcionais estão interconectadas, estão justamente conectadas. Contexto histórico do cristianismo primitivo. É importante a gente entender o contexto histórico para termos uma cristologia sadia. Nos primeiros anos do cristianismo, os seguidores de Jesus eles eram predominantemente judeus. Eles reconheceram Jesus, alguns, como o Messias prometido, interpretando sua vida, morte e ressurreição à luz das escrituras hebraicas, que é a Taná, que é a Bíblia hebraica, e que nós usamos hoje, que é o Antigo Testamento. Então, a crença central do judaísmo é um monoteísmo estrito, que só existe um Deus. Mas agora, e é o Shema, que está lá em Deuteronômio 6, verso 4, que é o Shema que fala desse monoteísmo, e agora há uma crença que vai se desenvolver, que vai chegar também ao Concílio de Nicéia em 325, para pôr fim à heresia ariana, e que vai começar a se desenvolver à luz das Sagradas Escrituras, que é a questão da Trindade. Um Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai, mas os três são Deus. Então,
num primeiro momento, vai ser difícil para as raízes judaicas entender que continua o monoteísmo, mas é um monoteísmo não de três deuses, mas de três pessoas. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Acreditamos em um Deus em três pessoas. E Jesus, ele é o Deus Filho, em que nele há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, unidas inseparavelmente. A gente vai ver o que é isso, que é unidas hipostaticamente. Então, à medida que o cristianismo vai se expandindo para além do judaísmo e vai ganhando ares e contornos em todo o Império Romano, que está espalhada a cultura grega, esse cristianismo vai enfrentar desafios. Os pagãos helenistas, os pagãos gregos, acreditavam em deuses que interagiam com o mundo humano. A ideia de um Deus encarnado não era completamente estranha na mitologia grega, mas a singularidade de Cristo, como sendo Deus verdadeiro e Salvador universal, exigiu uma redefinição no pensamento grego, porque nós tínhamos Hércules, Perseu, eles eram 50% homem e 50% Deus. Eles eram aqueles chamados de semideuses. Percebe? Então, Jesus, ele não é um semideus, ele é Deus, completamente Deus e completamente homem. Uma pessoa que nele há duas naturezas. Então, essa interação com o mundo greco-romano vai também influenciar no pensamento cristológico. A filosofia grega introduziu termos e categorias que vão ajudar os cristãos, por meio do pensamento filosófico, a raciocinar sobre a fé cristã. Por exemplo, a gente vê logo em João, no Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, no capítulo 1, que fala assim, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João já está usando de conceitos do mundo greco-romano, da filosofia grega, para trazer o conceito do Logos, que era usado na filosofia estoica. Eu não vou explicar aqui nesse vídeo o que é a filosofia estoica, mas a filosofia que predominava ali também nos círculos de Atenas, nas cidades gregas. E Filon de Alexandria, que ele vai defender essa filosofia estoica, ele vai falar sobre esse princípio racional do universo, que existe uma mente que vai dar forma a tudo que existe no universo. Ele vai chamar de o Logos divino. E João, sabendo dessa filosofia grega, principalmente difundida por Filon de Alexandria, vai descrever Jesus no seu primeiro capítulo como sendo Logos divino. No princípio era o Verbo estava com Deus. Esse termo verbo é o Logos divino. Então, nós vamos também extrair da filosofia do mundo greco-romano termos como essência, que é o termo ousia, ou o termo para pessoa também, o indivíduo, a hipostase, que a gente vai ver também no desenvolvimento dos concílios, que esses termos são usados, que vai se tornar essencial para defender a trindade posteriormente, conceitos cristológicos, hipostase, ousia, prosópon, que são termos da filosofia do mundo greco-romano. As heresias, então, elas vão começar a surgir frequentemente como tentativas de resolver esses paradoxos da identidade de Cristo. Até se ter o pensamento que nós temos hoje, que Jesus ele é completamente homem e ele é completamente Deus, esse pensamento passou por uma construção teológica e filosófica que se desenvolve também a partir dos concílios, mas a partir daí
outros pensamentos vão surgir, que são as chamadas, à luz dos concílios ecumênicos, são as chamadas heresias, aquele pensamento que não está em consonância com o que a cristandade pensou à luz das Sagradas Escrituras como sendo o pensamento correto. Um desses pensamentos heréticos é o docetismo, que vai negar a humanidade de Jesus, dizendo que vai pegar os ares da filosofia grega, a filosofia dualista, que vem do conceito dos gnósticos, que a gente vê Pedro e João combatendo nas suas cartas, que vai dizer que a matéria é má e que se Jesus ele é divino, ele não poderia vir num corpo de matéria. Então seria como se fosse essa filosofia gnóstica, voltando agora de novo para o debate cristológico, que é justamente a heresia docetista, que diz que a matéria é má e que Jesus, sendo divino, não poderia habitar nessa matéria. Ou seja, nega a humanidade de Jesus. Se nega a humanidade de Jesus, que Jesus foi completamente homem, então está negando, em última instância, a substituição na cruz, a substituição vicária, porque se Jesus ele não for homem, ele não pode ser o substituto perfeito para expiar o pecado da humanidade. E se Jesus também não for Deus, por outro lado, se ele for somente homem, ele não for Deus, ele não pode salvar a humanidade. Entenderam agora a profundidade de se estudar cristologia? Outra heresia que surge também, a gente vai ver mais aprofundado quando formos abordar esses pontos, é o arianismo, que vai negar a divindade de Cristo. Ário, que é um presbítero, ele vai dizer que Jesus ele é a primeira criatura de Deus. E ele não é Deus como Deus Pai, ele não compartilha da mesma essência de Deus Pai, ou seja, negou a divindade. Se nega a divindade, então Jesus, ele não é, se ele não for Deus, compartilhando da mesma essência de Deus Pai, então esse seria um outro Deus, seria um conceito politeísta, seria um Deus menor. E como esse Deus poderia salvar a humanidade? Entenderam a profundidade? Então, a filosofia grega também vai influenciar de forma crucial na formação desse pensamento cristológico. Categorias metafísicas, por exemplo, como substância, natureza, pessoa, vão permitir com que os teólogos articulem a fé, possam sistematizar de maneira precisa a fé da identidade de Cristo. Por exemplo, a ideia que em Jesus possui duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, foi expressa justamente com bases nas categorias do pensamento de Aristóteles, de substância e acidente. Os métodos de dialética da filosofia, de argumentar a filosofia, vão justamente ajudar aos debates, a esclarecer os debates teológicos. Os concílios usaram as ferramentas não só bíblicas, teológicas, como também conceitos filosóficos para expressar de maneira mais clara aquilo que as Sagradas Escrituras já vinham dizendo. A filosofia foi o grande pedagogo para trazer claridade ao pensamento teológico. A influência das culturas, como o judaísmo também, a fé judaica vai influenciar a insistência cristã de que Jesus ele é completamente um com o Pai, sem comprometer a unidade de Deus. Não se pode abrir mão do conceito judaico da fé monoteísta. E entender isso vai fazer com que possa se defender que Jesus ele é um com o Pai, um em essência com o Pai. Jesus não é um outro Deus. Senão nós seríamos politeístas. Mas Jesus ele é um em essência com Deus Pai. Então,
continua-se o culto monoteísta em 2 e 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A influência da cultura judaica também vai ser muito evidente nas promessas messiânicas, nas promessas acerca da vinda de Jesus, como, por exemplo, Isaías 53, o servo sofredor. E a cultura grega popular também vai influenciar esse pensamento cristológico. O helenismo, que é essa cultura grega, vai introduzir ideias de divindade que morrem e ressuscitam, que se relacionam com a mensagem da ressurreição de Cristo. Assim, não é mais estranho entender que Jesus ele é homem, não é mais estranho entender que Jesus morreu e ressuscitou. Até mesmo por causa da cultura grega, é comum ver essa interação de deuses com o homem, ainda que explicado de maneira errada, como diz o Don Richardson no livro O Fator Melquisedeque, nós temos apontamentos de Deus nas culturas extra-revelação bíblica. Em outros povos, nós temos esse apontamento de Deus. Como assim, professor? Nós temos amostras grátis de Deus em outras culturas. Por exemplo, não é difícil para um grego entender que Jesus ele é homem, porque existe um conceito anterior, por exemplo, de Hércules e Perseu, que são semideuses, mas também são homens, que morrem, que vão ao Hades, ao inferno e ressuscitam. Então, note que é uma similaridade, ainda que não em todos os pontos, mas fica fácil de entender o plano da salvação a partir também do pensamento grego. Não é tão estranho assim, entende? Mas da luz das Sagradas Escrituras, esse pensamento ganha robustez teológica, ganha entendimento. Ainda que o entendimento anterior seja ainda vago, impreciso, mas se tem um ponto de partida para chegar nas Sagradas Escrituras e não ser uma novidade do zero. Entenderam? Então, nós vamos ter no helenismo também o princípio do Logos, a identificação de Jesus, e o próprio apóstolo João usa isso no primeiro capítulo do evangelho dele, relatando da vida de Jesus, que vai dizer que no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Algumas versões vai estar o verbo, que também Logos quer dizer verbo ou palavra, que já era um conceito utilizado por Fílon de Alexandria, como esse Logos, criador de tudo que existe. Então, o helenismo também vai introduzir elementos de cultos misteriosos que vão enfatizar essa questão da divindade, que o homem ele pode chegar a um nível de divindade, como era o caso de Hércules e Perseu. Então, a gente vai ter esse ponto de partida para entender, à luz das Sagradas Escrituras e daquele pensamento posterior filosófico, daquele pensamento anterior filosófico, nós vamos ter um ponto de partida para entender o que o pensamento teológico, as Sagradas Escrituras vem falando acerca de Jesus de forma que não seja algo inédito, entendem? E agora a gente vai ver acerca da natureza de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiramente homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, a doutrina de que Jesus possui duas naturezas, a natureza divina e humana, é fundamental para a cristologia. Ela afirma que Jesus ele é totalmente Deus e totalmente homem. Duas naturezas unidas de forma inseparável, de maneira que essas duas naturezas, divina e humana, unidas de forma inseparável, estão em uma única pessoa, Jesus. Esta verdade foi desenvolvida em resposta às heresias que iam surgindo à luz das Sagradas Escrituras, que essas
heresias tentavam diluir, diminuir, distorcer verdades das Sagradas Escrituras. Então, os concílios, aquilo que a igreja vai fazendo de teologia, vai criando a raiz desse pensamento cristológico. Jesus, ele é uma pessoa com duas naturezas, divina e humana, unidas inseparavelmente. Então, sobre a divindade de Cristo, nós temos aí João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, diz assim, João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne. Então, esses versículos mostram que no princípio esse verbo, esse logos divino que deu origem a tudo e que estava com Deus e que é Deus, que é coeterno a Deus Pai, coexistente a Deus Pai, sem começo e fim de dias, esse verbo divino que cria tudo, esse verbo, ele se faz carne. E Paulo fala aos Filipenses que ele se esvazia da condição de ser Deus e se humilha a ponto de ser servo. E é o que João fala, o verbo se faz carne. Esses versículos estabelecem claramente que Jesus ele é eterno. O Logos divino que entrou no mundo e assume, que entrou no tempo e no espaço humano, assume a natureza humana. Colossenses 1, do verso 15 ao verso 19, apresenta Cristo como a imagem visível do Deus invisível e aquele a quem toda a plenitude de Deus se agrada em habitar. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, o Verbo encarnado, ele é a imagem visível do Deus invisível. Hebreus 1, verso 3 diz que Cristo é descrito como o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Por isso que nós não temos dois deuses. Nós temos um Deus em três pessoas. Porque Cristo, ele é a expressão exata de Deus. Paulo fala aos Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível. Fala aos Filipenses no capítulo 2 que ele não usa da condição de ser Deus. Antes ele se esvazia como servo e é reconhecido como figura humana. E João fala que no princípio esse verbo, esse logos, ele se faz carne. E lá no verso 14 de João 1, esse verbo, esse logos, coeterno a Deus Pai, coexistente a Deus Pai, sem princípio e fim de dias, se faz carne. Se fazendo carne, sendo a imagem visível do Deus invisível. Aleluia. Eu não sei você, queridos, mas é a plenitude de Deus habitando entre nós. É a plenitude do Deus Todo-Poderoso se esvaziando ao nosso nível para ser o substituto perfeito. Professor, e sobre a humanidade de Cristo? Filipenses 2, do verso 6 ao verso 7 que a gente leu, nós temos o termo esvaziamento, do grego kenosis. Jesus, ele se esvazia, ele não se considera da condição de ser igual a Deus, mas antes ele não se apega a essa condição, ele se esvazia, tornando-se em forma de servo, reconhecido em figura humana. Por isso ele é completamente homem também. Hebreus 2, verso 14 ao 17, declara que Jesus participa da mesma carne e do mesmo sangue para ser como nós em tudo, exceto que nele não há o pecado original. Ele compartilha da mesma carne e do mesmo sangue para se igualar ao homem.
Mas uma coisa ele é diferente do primeiro Adão. Ele não compartilha do pecado do primeiro Adão. Porque em Jesus não há pecado. Não há natureza pecaminosa. João 11, verso 35, ao chorar pela morte de Lázaro, nós vemos que Jesus ele é humano. Ele tem emoções como qualquer outro ser humano. No jardim do Getsemane, ele chega a chorar lágrimas de sangue, tamanho o seu desespero. Porque na cruz ele seria abandonado e carregaria no seu corpo o pecado de todo mundo. Isso evidencia a sua humanidade. A definição das duas naturezas de Cristo foi necessária para combater erros que surgiram dentro da igreja, que são as chamadas heresias, que enfatizavam uma natureza em detrimento da outra. E negar a humanidade de Cristo é negar a expiação. Se por um homem pecou Adão, por um homem tem que ser expiado a humanidade. Mas se negar a divindade, então Jesus não poderia salvar esse homem. Então, essas heresias contaminaram a igreja. A primeira que a gente viu, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais, é o docetismo. Essa visão, ela negava a verdadeira humanidade de Cristo. Docetismo negava a humanidade de Cristo, afirmando que ele apenas parecia ser humano. Mas ele não era completamente ser humano, ele só parecia. Para os docetistas, que era uma crença muito parecida com o gnosticismo, o corpo de Jesus era uma ilusão, pois acreditavam que Deus não poderia realmente sofrer ou entrar no mundo material, porque esse mundo material é um mundo mau. Mas a refutação desse pensamento é que contraria totalmente as escrituras. Está lá em Lucas 22, verso 44. Jesus, ele sente fome. Jesus, ele sente sede, sofrimento. Ele experimenta a morte. Lucas 22, verso 44. João 19, verso 28. Além disso, se Jesus não fosse verdadeiramente homem, sua morte não poderia nos redimir da culpa do pecado. Porque o pecado entra por um homem, o pecado tem que ser expiado por alguém de igual valor, alguém que seja homem também. Por isso Jesus é homem. Além de Jesus sofrer, sentir fome, chorar pela morte de Lázaro, sentir sede, morrer, e mesmo na ressurreição ele tem fome, o que mostra que o caráter após a ressurreição ele também continuou humano. Então o docetismo é uma heresia. Então, essa visão. Agora, outra heresia é o ebionismo. Ebionismo, que vai negar a divindade de Jesus, vendo Jesus como sendo um mero profeta, um profeta humano, escolhido por Deus. Os ebionitas, eles vão acreditar que Jesus ele foi adotado por Deus no batismo. Ali eles dizem que no batismo, quando ele levanta das águas, Jesus ele é adotado por Deus. Essa é a doutrina do ebionismo. De modo que ele não é Deus, ele é um profeta de Deus. Ele vai negar então a divindade de Jesus. Mas João 1, verso 1 ao 14, vai dizer que no princípio era o verbo. E lá no verso 14 vai dizer que o verbo se faz carne. O Deus se faz carne. Colossenses 1, do verso 15 ao verso 20, também vai refutar essa visão, afirmando que Jesus ele é o criador do universo, sustentador do universo. Não é apenas um profeta. Ele é o Deus encarnado. Vai lá comigo em Romanos 9. Romanos, capítulo 9, verso 25. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 25. Perdão, não é verso 25. Deixa eu achar aqui. Romanos 9,
Deixa eu achar aqui, queridos, Romanos capítulo 9. É assim mesmo. É bom que você grava, você anota. Diz assim: deles, Romanos 9, verso 5. Vai um pouquinho mais acima. Romanos 9, verso 5. Achei aqui. Está falando acerca dos judeus. Paulo falando, deles são os patriarcas. E deles também, dos judeus também, descende o Cristo, segundo a carne. Cristo, homem, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. Então, no verso 5 de Romanos 9, nós temos duas verdades fundamentais. Que dos judeus, segundo a carne, descende o Cristo, o qual é sobre todos. E Paulo termina o verso 5 dizendo: Deus bendito para sempre. Amém. Duas verdades num só versículo. Versículo 5 de Romanos 9. Dos judeus descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então Jesus, ele é completamente homem e completamente Deus. Outra doutrina é o arianismo, embora mais focado também na questão da Trindade, mas Ário, ele desde antes do Concílio de Nicéia em 325, ele já vai defender que Jesus ele não é tão divino como Deus, sendo a primeira criatura de Deus. Bom, se Jesus ele é a primeira criatura, então toda a igreja está em pecado de idolatria, porque se deve adorar somente um Deus, mas ela está adorando uma criatura. E existem religiões hoje em dia que equiparam Jesus ao arcanjo Miguel. E o arcanjo, embora seja um arcanjo, não deixa de ser também uma criatura. Então, diminuir, seja qual for o nível de divindade de Jesus, de forma que ele não seja Deus como Deus, diminuir a divindade dele é dizer que ele não pode nos salvar, porque somente um Deus pode nos salvar. Somente um Deus pode salvar a raça humana. E se dissermos que Jesus ele é um Deus menor, que ele foi criado, que ele é a primeira criatura, estou diminuindo a divindade de Cristo em falar isso. E isso é errado. Se ele é uma primeira criatura e é adorado, toda a igreja está em pecado de idolatria. Se ele é um Deus menor, então nós não somos monoteístas, nós somos politeístas. A outra heresia é o apolinarismo. Esses nomes são complicados, queridos. Apolinarismo. Sustenta que Jesus, me perdoe o barulho, estou gravando da minha casa, tem alguém comemorando questão de jogo e fazendo barulho. Eu espero que você entenda. Então, apolinarismo sustenta que Jesus ele tinha um corpo humano, mas a sua mente e a sua alma eram divinas. Que Jesus possuía um corpo humano, negando assim a sua plena humanidade. Bom, se o apolinarismo ele parece coerente num determinado momento, ele parece até coerente. Por quê? Não nega a humanidade 100%, fala que Jesus estava no corpo humano, mas a mente e a alma eram divinas. Note que diminuiu um pouco o nível da humanidade de Jesus. Se diminuiu um pouco o nível da humanidade de Jesus, ele não é tão humano quanto nós, então ele não é o Cordeiro perfeito, ele não é o substituto perfeito. Entenderam? Aí que está a grande sacada para entender essas heresias. Então, implicações da doutrina das duas naturezas. 1 Timóteo 2, verso 5, declara que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre Deus Pai e os homens. Por que ele é o único mediador? Porque ele é completamente homem. E por ele ser completamente Deus. Então, a questão das duas naturezas está intimamente ligadas também com a mediação entre Jesus. Fazer essa mediação entre os homens e Deus. Só há um mediador. E ele é o mediador perfeito por quê? Ele morre no nosso lugar, ele paga o nosso preço e ele consegue pagar esse preço justamente porque ele é o homem perfeito, completamente homem. Mas ele consegue também intermediar por Deus ao nosso favor, porque ele é completamente Deus. Então, por isso ele é o mediador perfeito e o único mediador entre Deus e os homens. Para ser esse mediador perfeito, Jesus precisava compartilhar plenamente a natureza divina e a natureza humana. Sua divindade garante que ele tem poder para salvar, enquanto a sua humanidade garante que ele tem poder de representar a humanidade perante Deus. Redenção da humanidade. A encarnação é essencial para a salvação. Como humano, Jesus podia morrer pelos pecados da humanidade. Como Deus, seu sacrifício tem valor infinito. Somente um Deus pode salvar o homem. Ele morre na cruz. Deus morre porque Jesus é Deus. Ele se entrega a nosso favor. Ele se rende à morte no meu e no seu lugar. E ele consegue fazer isso de maneira eficaz porque ele é homem. Um homem pagando o preço pelo pecado que entrou no primeiro homem, Adão. Por isso que a palavra de Deus vai falar que Jesus ele é o segundo Adão, de forma que ele é completamente homem. E ele é o substituto perfeito. Porque se o pecado entra por um homem, o pecado também é expiado por um homem. Jesus ele é o sacrifício perfeito a meu seu favor. O pecado entrou por Adão. O pecado é expiado pelo segundo Adão. Adão pecou. Adão pecou. Lá em Gênesis 3, esse pecado se espalha por toda a humanidade. E a partir daí, necessita que alguém de igual valor, sendo também homem, pague o preço desse pecado que entra na humanidade, que é o preço de morte. Por isso ele morre no nosso lugar. Por isso ele morre no nosso lugar. Mas porque ele é Deus, ele tem a capacidade de não somente morrer e pagar o preço no nosso lugar, ele tem a capacidade de ressuscitar e de nos salvar. Porque se Jesus não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Hebreus 9, do verso 12 ao verso 14, enfatiza que ele entrou no Santo dos Santos com seu próprio sangue, obtendo a redenção eterna. Eu queria que você fosse lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 9, verso 12. Hebreus, capítulo 9, verso 12. E não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. O autor aos Hebreus está falando que Jesus derramou sangue. Somente o ser humano pode derramar sangue. Ele entrou no santuário. Algumas versões vai estar no Santo dos Santos. Uma vez por todas. E obteve a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, e purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Se na antiga aliança o sangue daquele animal era aspergido sobre a tampa da Arca da Aliança, que era o propiciatório,
e essa pessoa tinha um pecado perdoado por 1 ano, agora Jesus ele verteu o seu próprio sangue de uma vez por todas. Foi aspergido ao nosso favor e nós temos o perdão de pecados não somente por 1 ano, mas para todo e sempre. E por causa desse derramar do sangue de Cristo, pelo qual nós fomos comprados, nós temos a redenção eterna. A união hipostática, que é essa união da natureza divina e da natureza humana, garante justamente que a natureza humana não sobressai a natureza divina e a natureza divina não sobressai. Duas naturezas unidas inseparavelmente que habitam na pessoa de Cristo, mas também não se separam, não se confundem, não se dividem, não se sobressaem. E isso é essencial para entender a compreensão da natureza do Salvador. Ele é completamente acessível porque ele é homem, por isso ele é o mediador perfeito. E ele é completamente poderoso porque ele é Deus perfeito. Completamente homem, completamente Deus. E também é importante entender sobre a questão da cristologia quanto questões como adoração, esperança e confiança. Reconhecer que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, molda a maneira como os cristãos o adoram. Ele é digno de toda adoração, mas também é um modelo perfeito de homem. A humanidade de Jesus também nos dá confiança de que ele entende as nossas lutas. Hebreus 4, verso 15, diz lá, Hebreus capítulo 4, verso 15. Hebreus 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança e sem pecado. Jesus, ele é o sumo sacerdote e ele se compadece das nossas fraquezas. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Sua divindade assegura que ele tem também poder para nos redimir. Amém? Relevância para a vida cristã, missão e vida cristã. A encarnação de Cristo é o modelo para o serviço cristão. Assim como ele se humilhou para nos salvar, somos chamados a viver uma vida de humildade e serviço uns aos outros. Ele não usa da condição de ser igual a Deus, ele se esvazia em forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. O próprio Deus desce ao nosso nível, se relaciona com nós, habita entre nós, morre no nosso lugar, exemplo perfeito de humilhação. E tem ser humano se achando com o rei na barriga. Ele, o próprio Deus, desceu ao nosso nível. Sobre a união hipostática, é uma das doutrinas centrais no estudo da pessoa de Jesus, explicando que em Jesus habita ao mesmo tempo a natureza divina e humana inseparavelmente. Elas não se separam. Por isso que eu falei, e pode parecer difícil para você entender, que na cruz Deus morre. Não foi somente o Jesus humano, porque eu não posso separar as duas naturezas. Por isso Deus morre na cruz, porque Jesus é Deus. E entender isso é fundamental, queridos. O termo união hipostática é justamente derivado da palavra grega hipostasis, que vai significar substância individual ou pessoa. A união hipostática vai ensinar que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, estão unidas inseparavelmente em uma única pessoa. Essa união ocorre sem que a natureza humana ou a natureza divina, uma diminua a outra, uma absorva a outra, uma se separe ou se divida da outra. Então, qual é o resumo que nós podemos ter da união hipostática? Cristo possui todos os atributos de Deus: eternidade, onipotência, onisciência e imutabilidade.
Cristo possui todos os atributos de um ser humano verdadeiro: corpo físico, emoções, mente racional e necessidades humanas. Ele sente fome. Ambas as naturezas coexistem em perfeita harmonia, sem criar duas pessoas. Não são dois Cristos. É um Cristo só. Nele, duas naturezas unidas inseparavelmente. Não é um híbrido, um divino humano. Não é um semideus como das mitologias gregas. Metade homem, metade Deus, mas é completamente homem, completamente Deus, unidos inseparavelmente numa única pessoa, Jesus. A união hipostática está fundamentada em várias passagens na Bíblia, que apresentam simultaneamente a divindade e a humanidade. A gente leu aqui Romanos 9, verso 5, que Jesus descende dos judeus segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito. Romanos 9, verso 5, uma passagem que mostra a união da natureza divina e humana, a descendência judaica segundo a carne, e é Deus também, Deus bendito. Paulo afirmando. Colossenses 2, verso 9, fala que nele habita corporalmente, ou seja, se é corporalmente, é no seu corpo, toda a plenitude da divindade. No seu corpo habita toda a plenitude da divindade. Então, esse versículo de Colossenses vai afirmar que Cristo é completamente Deus e completamente homem. Hebreus 4, verso 15, vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus compartilha da nossa humanidade, mas não da natureza pecaminosa, que o homem já nasce com ela. Em todos os aspectos, mas ele é humano em todos os aspectos, mas sem pecado, evidenciando a perfeição divina. Em João 1, verso 14, que a gente já cansou de ler aqui, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, o Logos divino, se faz carne e habita entre nós, completamente Deus, completamente homem. Filipenses 2, versos 6 a 8. Sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria apegar-se, mas antes esvaziou-se, kenosis, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo, reconhecido em figura humana. E que foi definido então no Concílio de Calcedônia, no ano 451. É um marco teológico esse concílio também, assim como outros também foi, Niceia, Constantinopla, mas Calcedônia vai definir e vai explicar justamente, e ele cresce de importância porque ele explica essa união hipostática, que vai explicar essa união, vai defender o cristianismo das heresias nestorianas e do monofisismo. Nestório, ele era um patriarca e ele defendeu uma heresia, por isso o nome nestorianismo. E monofisismo também é uma heresia que a gente já vai ver. Os padres do Concílio de Calcedônia em 451 declararam que Jesus ele é reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Nestório dizia, que é o nestorianismo, que a natureza humana ela pode se separar da natureza divina. Lembra que eu falei de união hipostática? Isso foi definido no Concílio de Calcedônia para combater o pensamento monofisista e o pensamento nestoriano. O pensamento nestoriano dizia que Jesus pode se separar. E o pensamento monofisista vai dizer que a natureza divina absorveu a natureza humana, que ele é só divino. Ou seja, está negando a humanidade. E se disser que Jesus ele se separa, a sua natureza se separa,
ora ele age como humano, ora ele age como divino, então eu estou falando de um Jesus que é bipolar, né? Então, o que foi definido? Sem confusão. As duas naturezas são distintas. A divindade não se torna humana e a humana não se torna divina. Não tem isso. Elas coexistem, sem confusão. E vai responder justamente à heresia do monofisismo, que afirmava que a natureza divina absorveu a natureza humana. Ou seja, o monofisismo vai negar, em última instância, que Jesus ele é mais divino do que humano. Então, se ele não é tão humano assim, ele não foi o substituto perfeito. Entenderam? Sem mudança, nenhuma natureza sofre alteração. Cristo é eternamente Deus e ele é eternamente homem. Após a encarnação, vamos devagar. Cristo ele é eternamente Deus e após a encarnação, ele é para sempre homem. Entenderam? Então, antes da encarnação, ele é eternamente Deus e continuará mesmo depois da encarnação. Quando o Verbo se faz carne, ele sempre vai continuar como Deus até a eternidade. Mas em determinado momento da história, o Logos se faz carne. O Verbo habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Ocorre a encarnação do Verbo. Jesus nasce. E quando ele nasce, do nascimento dele, que é a encarnação, para frente, para a eternidade posterior, ele vai ser sempre homem, mesmo depois de ressurreto. Ele vai ter, após a ressurreição, um corpo glorificado. Mas ele continua sendo completamente homem também. Mas esse corpo glorificado, que nem Paulo, igual Paulo fala em 1 Coríntios 15, do verso 51 em diante, vai ser um corpo não sujeito à doença. E a gente vê que Jesus comia com os discípulos depois da ressurreição, mostra que ele é homem, porque ele tem fome, e ele do nada aparece, desaparece, mostra que ele está agora com o corpo glorificado, sem mudança, e não sofre alteração. Completamente homem, completamente Deus. Sem divisão, as naturezas não são partes separadas ou independentes. Elas coexistem em perfeita harmonia, em perfeita unidade. Que vai defender isso é rejeitar o nestorianismo, que vai dizer que as naturezas se separam, uma separação funcional entre as naturezas. E dizer isso é dizer que Jesus ora agia como Deus, ora agia como um homem. E isso não é verdade. Ele agia como Jesus, uma única pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, unidas de maneira inseparável. As duas naturezas estão permanentemente unidas na única pessoa de Cristo. Isso preserva justamente a unidade de Cristo como sendo o Salvador, o substituto perfeito e o Salvador perfeito. Plenamente homem, como humano, Cristo poderia viver em obediência à lei de Deus, sofrer, morrer e assim representar a humanidade. Como Deus, ele apenas como Deus, seu sacrifício poderia ter um valor infinito. E se ele ressuscita, a nossa fé não é vã. Por isso, por ele ser Deus, ele pode nos salvar. E ele pode nos garantir essa vida eterna junto com ele. A união hipostática assegura que o Jesus histórico, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, é o mesmo Cristo da fé. O Cristo que nós cristãos hoje adoramos por 2024 anos. Garante a integridade dos evangelhos. Os atos humanos de Cristo, como sentir fome, emoções, tristeza, não comprometem a sua divindade. E seus atos divinos, por exemplo, como perdoar pecados, que era algo surreal na época, mostram que ele é Deus. A doutrina fundamenta os sacramentos, especialmente o pão e o vinho, que é a Santa Ceia, a Eucaristia, que são considerados como o corpo e o sangue de Cristo, indicando sua presença verdadeira no pensamento católico romano. No pensamento luterano, e a gente já vai ver, indicam que junto do elemento pão e vinho há a presença de Cristo. Já no pensamento reformado, vai dizer que
Cristo se faz presente espiritualmente. É que o pão e o vinho são sinais visíveis da graça invisível. E entender isso é fortalecer a unidade e o vínculo cristão. Então, heresias refutadas pela união hipostática. A gente já viu, mas vale a pena explicar mais um pouquinho. O nestorianismo proclamava que em Cristo havia pessoas distintas. O nestorianismo falava que não eram naturezas distintas, mas pessoas distintas. Uma pessoa divina e uma pessoa humana habitando no único corpo. Isso é separar as naturezas de Cristo. Isso é a heresia do nestorianismo. Calcedônia, no concílio de Calcedônia em 451, vai justamente refutar essa ideia, porque senão Jesus seria justamente isso que eu venho falando aqui, um bipolar. O monofisismo alegava que a natureza divina absorveu a natureza humana, ou seja, negou a humanidade, então negou a substituição da cruz, a substituição perfeita. Também foi refutado no concílio de Calcedônia. O apolinarismo sustentava que Jesus tinha um corpo, mas a sua mente era divina, a sua alma era divina, que ele só possuía aquele corpo. E isso aí foi também refutado porque diminui a humanidade de Cristo. E se diminuir a humanidade, então ele não pode também ser o substituto perfeito do homem. Concílios e definições cristológicas, uma parte bastante importante da nossa aula. Concílios e definições cristológicas. Os primeiros concílios da igreja foram fundamentais para a formulação da cristologia. Eles responderam às heresias e estabeleceram os fundamentos da fé cristã, definindo as naturezas de Cristo, a sua relação com Deus Pai, e depois a questão do Espírito Santo também. Concílio de Nicéia, em 325. O arianismo, defendido pelo presbítero Ário, afirmava que Jesus não era Deus eterno, coeterno com Deus Pai, mas era a primeira criatura de Deus. Apesar do elevado status de Cristo, Ário colocava ele como um Deus inferior ao Deus Pai, então acabava caindo no politeísmo. Essa visão colocava a questão da Trindade em xeque, e posteriormente também a questão da divindade plena de Cristo. Se ele não é tão Deus quanto o Pai, ele é um Deus menor, então a igreja está adorando uma criatura, está adorando um outro Deus, a igreja é politeísta, os cristãos são politeístas. Então isso foi refutado no Concílio de Nicéia em 325. Se você quiser se aprofundar mais na história dos concílios, eu recomendo o meu curso Cristianismo através dos Tempos, onde a gente vai estudar pelo menos os 7 primeiros concílios ali da igreja. Então, o concílio presidido pelo imperador Constantino declarou que Cristo é homousios, um termo filosófico que quer dizer da mesma substância com o Pai. Então, nós temos Deus. Deus é a essência. Esta essência é a mesma para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a mesma essência, por isso não são 3 deuses, são 3 pessoas com a mesma essência. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus, em iguais níveis. Um não é mais Deus ou menos Deus que o outro. São homousios da mesma essência de Deus Pai. Entenderam? Isso significa que Jesus ele é verdadeiramente Deus, igual ao Pai em essência e eternidade. E vai ser formulado em 325 o credo niceno, que vai falar: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, ou seja, na eternidade. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado. Consubstancial ao Pai, ou seja, homousios ao Pai. Consubstancial ao Pai é homousios ao Pai, da mesma essência do Pai. É Deus como Pai.
Então, o Concílio de Nicéia vai rejeitar a ideia de que Cristo era uma criatura, reafirmando a sua divindade plena e coeterna com o Pai, homousios ao Pai, da mesma essência de Deus Pai. O outro concílio é o Concílio de Éfeso, em 431. O nestorianismo, liderado pelo Nestório, afirmava que havia duas pessoas distintas em Cristo, uma pessoa divina e uma outra pessoa humana. Nestório rejeitava o título de Theotokos, mãe de Deus, para Maria, né? Preferindo chamá-la de Cristotokos, que Maria era só mãe do Jesus humano e não do Jesus Deus. Gente, olha só. Há que se entender aqui. Quando eu falo que Maria é mãe de Deus, claro que Maria é a mais bem-aventurada entre todas as mulheres na face da terra, porque ela cumpriu o chamado de Deus e por meio dela Cristo encarnou. Mas quando eu estou falando que ela é mãe de Deus, eu estou enfatizando a natureza divina de Cristo. Eu não estou enfatizando alguma possível divindade que se possa defender de Maria. Não. O fato dela ser mãe de Deus é que ela é a mais bem-aventurada entre todas as mulheres na face da terra. Eu não estou dando um status a ela de divindade, de santidade, de canonicidade, nada disso. O fato de eu falar que Maria é Theotokos, mãe de Deus, eu estou enfatizando a natureza de Jesus, que Jesus ele é Deus. Se eu falo que Maria ela é somente mãe do Jesus carne, do Jesus humano, eu estou caindo na heresia do nestorianismo. Porque eu estou falando que as naturezas se separam. Quando na realidade elas são unidas inseparavelmente, sem divisão, sem confusão, sem mudança. Entenderam? Se as naturezas estão unidas inseparavelmente, eu não tenho como separar de Jesus a sua natureza humana e a sua natureza divina. E se eu falar que se eu falar que Maria é somente mãe do Jesus carne, nessa afirmação eu estou separando as duas naturezas. Então cai na heresia do nestorianismo e era justamente o que Nestório defendia, que Maria era somente mãe do Jesus carne. Mas foi formulado a partir do concílio de Éfeso e ganha força a partir do concílio de Calcedônia, que Maria é Theotokos, mãe de Deus, pois acreditava que Maria, ela não está dando nenhuma canonicidade a Maria, mas está enfatizando justamente a questão que Maria, ela é a mais bem-aventurada, e falar que ela é mãe de Deus é falar que Jesus é Deus. O concílio reafirmou que Cristo é uma única pessoa, hipostase, com duas naturezas inseparáveis. Maria é declarada como Theotokos a partir do concílio de Éfeso, em 431, pois a pessoa de Cristo que ela gerou é tanto divina quanto humana. Entenderam? E isso vai preservar a unidade da igreja, garantindo que os filhos de Deus não fossem, que o Filho de Deus não fosse separado em duas pessoas distintas. Concílio de Calcedônia, em 451. O monofisismo, defendido por Eutiques, afirmava que Cristo tinha apenas uma única natureza. E após a encarnação, ele só tinha uma única natureza. A natureza divina absorve a natureza humana. Ou seja, eu estou misturando uma natureza absorvendo a outra. O concílio então vai formular a decisão de Calcedônia, estabelecendo que Cristo é reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. É o que foi definido em Calcedônia, que já vinha sendo defendido também lá no concílio de Éfeso, ao declarar o nestorianismo como uma heresia. O concílio de Calcedônia também vai reforçar que o nestorianismo é uma heresia também, além de declarar o monofisismo como uma heresia. Estabeleceu-se então claramente que Jesus ele é plenamente Deus, plenamente homem, com duas naturezas unidas em uma única pessoa, que é a união hipostática. E ele tem a mesma essência de Deus Pai, que foi definido lá em Nicéia, em 325. Ele é homousios, consubstancial ao Pai.
Concílio de Constantinopla III, em 681. O monotelismo surgiu como uma tentativa de conciliar o monofisismo com a doutrina ortodoxa. Foi uma tentativa de meio termo ali, afirmando que Cristo tinha duas naturezas, mas apenas uma vontade, a vontade divina. Então colocou mais um elemento aí, que Jesus tem duas naturezas, mas somente a vontade divina. Isso comprometia sua plena humanidade. Quer ver como Jesus tinha uma outra vontade que não era só a vontade divina? Que ele fala para o Pai, em oração no jardim do Getsemane, se possível afastar dele aquele cálice. O concílio declarou que Cristo possui duas vontades, uma divina e uma humana, em perfeita harmonia, sem conflito entre elas. A doutrina do Concílio de Constantinopla III afirma que a vontade divina e a vontade humana de Cristo cooperam plenamente, mas cada uma permanece distinta entre si. E esse entendimento vai salvaguardar a plena humanidade de Cristo, garantindo que ele compartilhe plenamente a nossa experiência humana, incluindo a sua vontade humana. Entenderam? E aqui eu coloquei um quadro resumo para vocês dos concílios Niceia, Éfeso, Calcedônia e Constantinopla III, as heresias que foram combatidas. Em Niceia, em 325, o arianismo. Em Éfeso, em 431, o nestorianismo. Em Calcedônia, em 451, o monofisismo. Em Constantinopla III, em 681, o monotelismo. E a definição cristológica ali do que foi a definição daquele concílio, né? Em Niceia, Cristo é uma mesma substância do Pai, homousios, consubstancial ao Pai. Em Éfeso, Cristo é uma pessoa com duas naturezas, e Maria é mãe de Deus, o termo Theotokos. Em Calcedônia, Cristo tem duas naturezas, foi reafirmado, a natureza divina e a natureza humana, unidas sem confusão, sem mudança, sem divisão ou separação. Em Constantinopla III, Cristo tem duas vontades, a divina e a humana, em perfeita harmonia. E agora a gente vai ver as implicações gerais dos concílios. Classificaram a identidade e a missão de Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Estabeleceram uma base teológica sólida para combater as heresias futuras, posteriores. O título Theotokos ressaltou a centralidade da Maria no plano de salvação, porque ela cumpriu o chamado de Deus. Através dela, Deus Filho se fez carne. Então, se ela não tivesse, claro, que a gente entende que o chamado de Deus é irresistível, mas ela cumpriu o plano de Deus. Deus colocou uma mulher, por isso a chama de a mais bem-aventurada entre todos, que fez com que o Filho de Deus viesse a esse mundo e nascesse como homem, como nós. Os concílios foram fundamentais para unificar a igreja em torno de uma cristologia ortodoxa, mesmo diante de divergências culturais e políticas dentro do Império Romano, entre o Ocidente e o Oriente. Vou explicar agora para vocês essa questão de Maria como Theotokos. O título Theotokos, Mãe de Deus, é uma das doutrinas marianas, da Mariologia, que é um desdobramento da Cristologia, que foi proclamada oficialmente, como a gente viu no Concílio de Éfeso, em 431. Essa afirmação, a ênfase está em Cristo, não em Maria. Lucas 1, verso 43, diz assim: Isabel, cheia do Espírito Santo, exclama: de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Então a própria Bíblia já coloca o termo dizendo que Maria era mãe do Senhor de Isabel. Quem é o Senhor de Isabel? Aquele que viria a nascer, que é o próprio Senhor Jesus, que é Deus. A palavra Senhor aqui que Isabel usa, que de onde me vem a honra de vir a mim,
a mãe do meu Senhor, que Maria está vindo até ela. E ela fala, Isabel, de onde vem essa honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Esse termo Senhor em grego é Kyrios, Kyrios, usado no Novo Testamento para se referir a Deus. Então, Isabel já está falando de onde vem a mim essa honra de Maria, a mãe de Deus, vir até mim. Entende? Então, esse termo Theotokos já se encontra também com base bíblica, em Lucas 1,43, quando Isabel fala: onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Deus? O termo Senhor aqui é Kyrios e é usado no Novo Testamento para se referir a Deus. Em João 1, no capítulo 1 até o verso 14, nós temos: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no verso 14 diz: e o verbo se fez carne. Jesus não deixou de ser Deus ao se fazer carne, por isso Maria é mãe de Deus. Gálatas 4, verso 4, Deus enviou o seu filho. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Por isso Maria é mãe de Deus. Afirmar Maria como Theotokos salvaguarda a doutrina da união hipostática. Refuta o nestorianismo que fragmenta Cristo em duas pessoas. O título assegura que o Verbo eterno se tornou verdadeiramente humano e nasceu de uma mulher, Maria, assumindo plenamente a nossa condição humana. Sem essa encarnação genuína, a redenção não seria possível. Sem Maria aceitar o plano de Deus, a redenção não seria possível. O reconhecimento de Maria como Theotokos se tornou a base para a sua veneração. Não como uma figura independente, mas como aquela, a mais bem-aventurada entre todas as mulheres. A veneração vem na doutrina católica. Nós, protestantes, entendemos que ela é a mais bem-aventurada. E só isso basta. Só isso basta. Maria é exaltada não por mérito próprio, mas porque Deus escolheu trazer através do seu ventre o Salvador do mundo. Antes do concílio de Éfeso, o título Theotokos já era plenamente utilizado na igreja, especialmente em devoções populares e hinos. O nestorianismo, ao negar o título, gerou então uma divisão e forçou a igreja a esclarecer a implicação cristológica do termo. O concílio de Éfeso condenou Nestório e reafirmou o uso do termo Theotokos como o termo legítimo e necessário para expressar a fé na encarnação de Cristo. O objetivo principal foi proteger a teologia, a cristologia, ao afirmar que Jesus é Deus, falando que Maria é mãe de Deus. Por quê? Simplesmente porque Jesus, ele é Deus. O concílio de Calcedônio, posterior em 451, complementou essa definição ao aprofundar o entendimento da união hipostática, que é a união inseparável, sem divisão, sem confusão, sem absorção, mas as duas naturezas unidas inseparavelmente. Como Theotokos, Maria é vista como a primeira mulher a dizer sim ao plano da salvação, servindo de modelo para todos nós cristãos. Embora Cristo seja o único mediador entre Deus e os homens, Maria desempenha um papel fundamental, porque se não fosse ela, Cristo não viria ao mundo. E essa veneração, por entender que ela é a mais bem-aventurada entre todas as mulheres, cresce de importância no ministério da encarnação e aponta para a centralidade de Cristo. A aceitação de Maria como Theotokos unifica os cristãos em toda a fé cristológica. Tanto protestantes como católicos entendem Maria como sendo Theotokos, sendo um ponto de consenso entre as igrejas ortodoxas, católicas e reformadas protestantes.
O título Theotokos não é apenas uma honra para Maria, mas uma afirmação central sobre Cristo. Ele garante que Jesus, ao nascer, já era plenamente Deus e plenamente homem, cumprindo a promessa da redenção. Além disso, a doutrina reforça a conexão entre a cristologia e a mariologia, destacando como a fé em Cristo está profundamente ligada ao reconhecimento de Maria em aceitar o sim de Deus para o plano da salvação. Heresias cristológicas. Heresias cristológicas vai ser o tema da nossa próxima aula. Fique com a gente e tem muito mais assunto e até a aula que vem.